A gente vai meditar na passagem hoje que quando Zacarias, que era sacerdote, pai de João Batista, quando o anjo Gabriel apareceu para ele no templo, ele ouviu a mensagem, mas duvidou no coração e acabou que ele ficou sem falar, né? Como disciplina da parte de Deus, ele ficou mudo, né? E a gente vai ver quando João Batista nasce e João vai ser apresentado no templo, e a hora que dava o nome, né? Então o pessoal começou a perguntar qual seria o nome do menino, e Isabel falou que ia ser João, mas o pessoal não estava resistente, porque falou assim, não tem ninguém na sua família com o nome de João, né? Porque os nomes eram passados de pai para filho. E aí acenaram para João, fazendo gestos, né? Para ver qual seria o nome do menino, e deram uma tabuinha, né? Antigamente tinha umas tabuinhas que eles colocavam um pouquinho de cera nela para se escrever em cima. E deram essa tabuinha para João e João escreveu, Zacarias escreveu, né? João é o nome do menino, né? E o pessoal ficou assim, atemorizado, né? Com relação ao nome. E nessa hora, Zacarias fica cheio do Espírito Santo e começa a louvar a Deus, né? E é o que a gente vai meditar aqui hoje, é nesse louvor de Zacarias, que ficou conhecido como Benedictus, né? Que seria a palavra no latim para bendito. E aí vamos meditar então, ler e meditar no cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos, sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O pessoal ficou muito admirado com isso, e o comentário que antes do cântico, né, desse louvor de Zacarias, a aldeia ficou dessa forma, né, o vilarejo lá onde eles moravam ficou dessa forma. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, por causa dos acontecimentos, Zacarias, um sacerdote, Isabel, uma mulher justa, eles tinham, de certa forma, o respeito das pessoas, né? Vinha de família sacerdotal. No entanto, eles tinham aquela pecha, né, de maldição sobre a vida deles, porque eles não tinham filhos, e agora que eles já estavam velhos. E vem o Senhor, os visita, muda a sorte deles, com um milagre extraordinário. Isabel fica grávida. Agora, em consequência, Zacarias está mudo, né? E o pessoal está ali, curioso, por assim dizer, em volta do que está acontecendo. E agora, na hora de dar o nome para o menino, Zacarias fica cheio do Espírito Santo e volta a falar, né? E volta a falar bendizendo o Senhor, louvando o Senhor. E é interessante aqui a gente observar nessa bendição, né? Nesse louvor de Zacarias, que ele estava cheio do conhecimento da palavra de Deus, e a expectativa, ele verbaliza muito bem a expectativa do povo de Deus, que era
que Deus restaurasse a sorte deles, os livrasse da escravidão, né? E eles faziam isso, essa esperança, não era uma esperança vazia, era uma esperança baseada na história de Israel, como é que Deus levantou, como é que Deus criou essa nação. Essa nação foi criada a partir de Abraão, não é? Quando Deus chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, coloca ele para peregrinar e faz uma aliança com ele e diz que Abraão seria abençoado, que ele se multiplicaria, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar, que seria uma multidão de pessoas. Mas Abraão, quando Deus cumpre a promessa na vida de Abraão e dá para ele o seu filho Isaque, Abraão, a Bíblia vai dizer que ele já estava velho, o seu corpo já estava morto, né? Não no sentido biológico mesmo, né? Morto no sentido de fertilidade, ele já não tinha mais fertilidade, ele já estava velhinho. Sara era estéril e também já estava bem velhinha, e aí Deus pega e dessa esterilidade ele faz com que ele cumpra a sua promessa e dá Isaque para eles. Então, de Isaque vem Jacó, de Jacó vem 12 filhos, que se tornam 12 tribos, que se tornam uma multidão de pessoas que são escravizados no Egito, e lá no Egito eles crescem abundantemente, Deus cumprindo a promessa dele para Abraão, que faria de Abraão uma grande nação, um povo numeroso. Mas eles estavam no Egito, escravizados, Deus vem, levanta Moisés, tira eles do Egito, eles peregrinam pelo deserto, Deus dá a lei para eles, Deus dá a escritura para eles, Deus dá os 5 primeiros livros para eles, Deus os ensina a adorar, depois Deus insere eles na terra prometida, e eles começam então a ser uma grande nação, com conflitos e tudo, mas aí chega um rei, que seria um rei segundo o coração de Deus, que é Davi, e Deus faz uma outra promessa, né? Complementando, né? De modo progressivo, estica a promessa que ele havia feito a Abraão. Agora em Davi, ele diz que Davi teria uma dinastia, que ele teria um descendente e que o reino de Davi jamais teria fim. Então essa é a expectativa do povo, porque eles nunca tiveram um rei que fosse eterno, que desse a eles um reino eterno. E isso todo, o tempo todo lembrando, não é? Como falamos devocionais atrás, que aquilo que Adão falhou lá no jardim, toda pessoa que Deus levantava e fazia uma promessa, meio que lembrava o povo do que Adão havia perdido lá no jardim. E aí, por exemplo, quando vem Salomão, cheio de sabedoria, né, cheio de força, é como se Adão tivesse de volta, um novo Adão, mas Salomão também falhou. E aí, essa expectativa do povo, o povo foi fracassando, foram levados para o exílio, voltaram do exílio, nunca mais o povo de Israel, depois que eles foram levados para o exílio, eles tiveram um rei que fosse conforme as Escrituras. Então essa expectativa na aliança, na promessa de Deus, ela estava o tempo todo presente no imaginário do povo, ainda mais eles sofrendo debaixo da tutela do Império Romano aqui nesse tempo. Então as lembranças, a oração, a bendição de Zacarias, na hora que ele está cheio do Espírito Santo, retoma a história deles, né, do povo de Deus, do povo de Israel. E ele começa a profetizar baseado na Escritura. Isso nos dá uma primeira lição aqui hoje pela manhã. Toda a promessa de Deus nas nossas vidas, ela precisa ser bíblica. Zacarias estava cheio do Espírito Santo e ele não falou diferente das Escrituras. O próprio João Batista, ele havia sido profetizado no Velho Testamento. Então, toda a bendição, todo o louvor, toda a adoração de Zacarias está bem fundamentado nas Escrituras. Isso nos mostra que uma vida de adoração, uma vida de louvor a Deus, uma vida de consagração a Deus, ela não é feita fora das Escrituras. Muita gente às vezes fala assim, olha, fulano é uma pessoa de oração, conhece uma pessoa que é uma pessoa de oração, é uma pessoa usada por Deus, adivinha as coisas a respeito da vida dos outros, mas se essa pessoa não está fundamentada na palavra de Deus, isso não é bênção. Não é? Porque ela vai profetizar segundo a cabeça dela, pode ter até influência de espíritos perniciosos, malignos, porque não está fundamentado na palavra de Deus. Então, não é porque a pessoa se diz de oração, se não tem palavra, não vale. Porque estar cheio da palavra, o Espírito Santo repousa e nos fará adorar o Senhor de modo
que o agrada, não fora da palavra, sempre dentro da palavra. E uma outra coisa que a gente aprende aqui é que, e principalmente nós aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos brasileiros conhecem a história do Brasil, não é? E não é um país tão velho assim. Se a gente for ver só o nosso tempo de república, né, tem um pouquinho mais de 100 anos, então é muito recente. O tempo que ele teve no Brasil Império também foi uma coisa muito pequena, mas a gente não conhece a nossa história, não é? E é muito difícil você pegar uma pessoa, com raríssimas exceções, que conhece a história do seu bisavô, do seu tataravô, né? A gente não sabe, né? A gente não tem essa linha. Então, o brasileiro, a gente acaba que está em busca de uma identidade o tempo todo, buscando uma novidade para nos dar significado. E Deus, ele é tão maravilhoso que, embora sejamos gentios, um povo separado das alianças de Israel, por meio de Jesus, Deus pega esse povo que somos nós, que somos gentios, separados da aliança de Israel, e nos enxerta dentro daquela aliança e nos concede as promessas que era para aquele povo, constituindo assim a igreja. O que isso nos dá? Isso nos dá identidade. Embora a gente não saiba quem foi o nosso tataravô, né? Quando a gente lê as Escrituras, nós sabemos que nós temos uma história e que Deus está governando a história a nosso favor, nos dando a identidade. Porque embora a gente não saiba quem foi o nosso tataravô, o nosso bisavô, muitas pessoas no Brasil nascem, principalmente depois do Carnaval, e não sabem, né, não sabem quem são seus pais. Na sua certidão de nascimento não tem o nome de um pai, não é? Mas nós sabemos de uma coisa: quando o Senhor nos chama, por meio de Jesus, nós temos agora, podemos não saber o nome do pai, do bisavô, do tataravô, mas nós sabemos que agora nós temos um Deus, e que esse Deus, que foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, esse Deus agora, por meio do nascimento de Jesus, de sua vida, morte e ressurreição, ele nos coloca dentro da história dele, dentro da história bíblica, não é? E agora nós temos uma história, porque Deus nos dá uma história, e aí a gente fala: eu não sei o nome do meu tataravô, mas eu tenho um Deus que, por meio do sacrifício de Jesus, o seu filho, que nasceu, viveu e morreu, agora esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, esse Deus de Jacó, o Deus que foi com Davi, sempre perdoador, sempre um Deus de aliança, sempre um Deus fiel que cumpre suas promessas, esse Deus agora, por meio de Jesus, ele é meu Pai, e ele é nosso Pai, e nós podemos, por meio do sacrifício da vida e sacrifício de Jesus e sua ressurreição, ir a esse Deus e chamá-lo de Pai. O Salmo 27, versículo 10 diz: ainda que seu pai e sua mãe te desamparem, ainda que sua nação te desampare, ainda que ser abandonado por um pai e uma mãe é terrível, mas ainda que seu pai e sua mãe te desamparem, Deus, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele nos acolhe, e ele não nos acolhe simplesmente como servos, simplesmente como empregados, não, ele nos acolhe como filhos amados, como filhos queridos. Isso, meus amigos, é para explodir a nossa cabeça de alegria, de regozijo, de maravilhamento, de ficar cheio do Espírito Santo, igual estava Zacarias aqui, né? Não tem como não louvar, dizer: bendito seja o Senhor, que cumpre as suas promessas, que se lembrou de sua aliança, e ele agora, nós que estávamos em trevas, no império das trevas, debaixo do cativeiro do diabo, agora nós vimos a sua luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde nós temos redenção, remissão dos pecados. Agora um novo e vivo caminho foi aberto para nós, nós podemos chegar junto ao trono da graça, alcançar misericórdia, já podemos chegar junto ao trono da graça dizendo: Deus misericordioso, Deus santo, o Senhor que é o meu Pai. Que alegria poder chamar esse Deus que é santo, que é misericordioso, que é justo, que é verdadeiro, de Pai. Então, meu querido, minha querida, você não é órfão, não é? Deus é o seu Pai, receba da paternidade de Deus no dia de hoje, receba do carinho de Deus no dia de hoje, entenda que a Escritura está te dando uma identidade, seja cheio da palavra de Deus, seja cheio mesmo do conhecimento da história de Deus, que é também agora
a nossa história. E a nossa história não acabou. Os melhores dias ainda estão no futuro, porque nós somos transformados de glória em glória. Então você estava abatido hoje, preocupado com esse final de semana, preocupado com esse fim de ano, saiba que com Deus é de glória em glória, é de vitória em vitória. Um dia abençoado, cheio da graça de Deus, no nome de Jesus.